Primeiramente, boa noite a todos, todas. É uma alegria poder estar aqui com vocês mais uma vez e poder estar a serviço e fazendo algo que eu realmente amo. Eu trabalho desde 2008 com as constelações familiares, ofereci já vários cursos e agora eu tenho esse grupo de estudos que já vem acontecendo há algum tempo. Aqui tem várias pessoas que já me acompanham há alguns anos. E aqui, então, eu contribuo um pouco para as outras pessoas, em grande medida por gratidão, porque eu recebi a minha vida de volta por meio desse trabalho. E aqui, então, eu vou começar conversando com vocês, explicando um pouco o que são as constelações familiares, mas, em primeiro lugar, para que a gente possa entender isso, é necessário fazer uma reflexão sobre a própria vida. Quando começa a vida? Quando ela termina? De onde vem a vida que nós vivemos? Para onde vai? São mistérios maravilhosos que, quando a gente abre essas perguntas, nos silenciam. Vocês podem observar o que aconteceu aqui nessa sala. E foi assim, perguntando, que o Bert Hellinger desenvolveu esse corpo de conhecimentos. E foi se perguntando durante 7 anos sobre o que era a consciência, que ele entendeu coisas fantásticas sobre o funcionamento da nossa consciência, que é a maneira como nós percebemos esse estar no mundo. Nós não sabemos de onde a vida vem, para onde a vida vai. Vida leva eu, vida me leva. Mas nós sabemos de maneira inequívoca que ela começa com nossos pais. E absolutamente todas as pessoas têm um pai e uma mãe. Então, quando chega alguém para mim, os meus alunos já sabem, quando alguém fala assim, eu não tenho pai, não conheci meu pai, eu nunca estive próxima da minha mãe. Eu falei, mas como? Você não tem espelho, não? E a pessoa, todos os dias de manhã, eu posso me conectar um pouquinho mais com meu papai, posso me conectar um pouquinho mais com a minha mamãe. E aí eu falo, agora você não esquece mais, porque todo dia todo mundo olha no espelho. Não é? Então a vida vem dos pais, mas ela chega a nós através dos pais e vem de nossos antepassados. E todo mundo foi para a escola, conhece um pouquinho de genética, sabe que nós temos os genes de todos os antepassados. Mas o que foi descoberto, isso não foi apenas o Bert Hellinger, foram uma cadeia de pesquisadores, de investigadores que descobriram, foi que nós não recebemos apenas os genes dos nossos pais, mas é um conjunto de histórias, de vivências que ficam gravadas em grande medida de maneira inconsciente. Ou seja, são registros que ficam, digamos assim, como se fosse um iCloud. Um campo de informação que as pessoas, ao participarem de uma constelação familiar, elas acessam. Elas podem acessar, como se fosse possível que eu, com um celular muito avançado, pudesse ligar o meu botão de on. Como eu ligo o meu botão de on? No celular eu aperto um botão. Como eu ligo o meu botão de on em mim mesmo? Para que eu possa me conectar com essa informação universal. Como vocês imaginam? Através do estado de presença. O estado de presença no aqui e agora, no silêncio, no centramento.
no esvaziamento. E para o Bert Hellinger foi fácil de uma certa maneira. Imaginem vocês que ele nasceu em 1925, na Alemanha, na cidade de Leimen, e logo depois que ele participou da guerra, ele logo entrou para um seminário, estudou filosofia, e a partir de então praticou não apenas esse recolhimento, mas também realizou em si mesmo algo que é muito importante para quem quer trabalhar com as constelações familiares ou obter os benefícios do seu conhecimento. A purificação. A purificação aqui, no caso, não é uma purificação física, é uma purificação das nossas imagens internas que nos causam sofrimento. Por exemplo, a imagem de que eu não tenho pai, ou que eu não tenho mãe, ou que aquilo que eu recebi dos meus pais não foi suficiente, ou não foi adequado. Então, todo o trabalho que a gente faz aqui é um trabalho, em grande medida, experiencial, e o processo é esse. É um processo de centramento, de esvaziamento, de conexão consigo mesmo, com a fonte do conhecimento universal. É um trabalho de reconexão com quem? Em primeiro lugar. Quem? Eu mesma, mas aí começa com a mamãe, não é? Porque foi a primeira pessoa que eu experimentei estar unido profundamente. E também foi a primeira pessoa que eu experimentei a separação e a dor. Por isso, Bert Hellinger diz que o nosso primeiro grito, ao nascer, é essa dor dessa separação. Então, com a mãe a gente experimenta a perfeita união, e com a mãe a gente experimenta também a dor da separação. E a gente refaz esse caminho, esse movimento que muitas vezes está interrompido em relação à nossa mãe, refaz esse caminho em relação ao nosso pai. E Bert Hellinger foi e é o criador das constelações familiares, em primeiro lugar, porque ele fez esse caminho. Muitas vezes eu perguntava para a Bert, para a Sophie Hellinger, eu falava assim, mas como? Mas tem fulano de tal que descobriu isso, tem ciclano de tal que descobriu isso, até que um dia eu estava num seminário na Alemanha, e em uma constelação eu obtive a minha resposta. Imaginem vocês que exista um Big Bang, que a gente não sabe se de fato teve um Big Bang ou se não teve um Big Bang, mas que uma estrelinha um dia diz assim, eu volto para casa e faço esse caminho. E foi o que o Bert Hellinger fez. Foi o que o Bert Hellinger fez. Ele fez esse trabalho que quem conhece, ele tem uma primeira biografia que se chama Um Longo Caminho. Esse é o título original em alemão. Em português, esse livro se chama Um Lugar para os Excluídos. E agora ele está lançando aquele que é o último dos seus 110 livros, que é a sua autobiografia. Porque essa biografia foi escrita por uma outra pessoa. De 95 a 2010, ele escreveu 110 livros, dos quais uns 27 estão publicados em português. Recomendo todos. E em cada aula, indico alguns e alguns vídeos com muito prazer. Pois bem, então, esse campo de informação, ele já vinha sendo descrito dentro da ciência por vários pesquisadores, hoje ficou muito famoso, o Rupert Sheldrake, os campos morfogenéticos, mas na verdade, inclusive na biologia, já havia uma outra pessoa, um outro biólogo, que se chama Alexander Gurwitch, que estudava embriologia, que ele já havia proposto essa ideia. E essa ideia do campo, ela está presente na física, enquanto um campo magnético, ela está presente nas ciências sociais,
Existe um campo das religiões, existe também esse conceito que foi desenvolvido dentro da psicologia social. Kurt Lewin fala da ideia do campo. Então, é um conceito que está presente em diferentes disciplinas. E eu posso entender, por exemplo, que existe o ar. Mas como que eu sei que existe o ar? Como? Eu respiro, eu sinto uma corrente de ar, mas se eu olho, eu enxergo o ar? Não. Eu percebo o campo de informação por seus efeitos. Como foi que isso aconteceu em relação a Bert Hellinger? Foi no ano de 1990. Vocês imaginam que nasceu em 25, foi para a guerra por volta de 17 anos, foi para um seminário, foi morar na África do Sul, como missionário, encontrou com os povos nativos, aprendeu por lá, não só sobre os povos nativos, mas sobre a dinâmica de grupo. Estudou pedagogia, se tornou professor, diretor de escola. Quando ele resolveu se dedicar ao atendimento de pessoas, ele voltou para a Alemanha, estudou psicanálise, foi por 9 meses para os Estados Unidos e estudou várias técnicas. Grito primal, gestalt terapia, análise transacional, análise de script. Foi para a Califórnia, foi para Los Angeles. Ele foi para aquele centro, o epicentro da novidade dos anos 70. Imagina, toda a contracultura que estava acontecendo ali, todo o florescimento do conhecimento sobre a psique, prosseguiu no seu trabalho. A professora Mimanza Farni, alguns de vocês já conhecem, foi a pessoa que trouxe para o Brasil as constelações familiares. Conheceu Bert Hellinger ainda na década de 70. E ele fala, o que ele faz hoje, ele já fazia desde a década de 70. Então, é possível dizer que as constelações familiares, tal como nós a conhecemos hoje, nasceu também com ele. Essa palavra, esse termo, Familienaufstellung, ela já existia. É um termo que foi cunhado por um psicanalista, Alfred Adler, mas veja bem, tinha um significado completamente diferente. Esse significado era um significado de colocação familiar. Uma vez a Sophie pegou assim para mim uma xicrinha e falou assim, tá vendo essa xicrinha aqui, Isabela? De cabeça para baixo. É assim, ó. As pessoas ficavam cansadas de ficar deitadas. Ela brincando com relação ao divã. Cansadas de ficar deitadas, começaram a ficar de pé. Digamos, naquele momento, o que havia sido descoberto é que dentro desse nosso universo interior havia também uma constelação. Havia um conjunto de representações que se tem do meu pai, da minha mãe, do meu irmão. Começaram, então, a colocar essas pessoas que faziam parte dessa imagem interior, que, como eu disse, faz o que com a gente muitas vezes? Nos causa o quê? Sofrimento. Né? Então, do início do século XX até a data de 1990, quando Bert Hellinger efetivamente conheceu uma psiquiatra que trabalhava num hospital de jovens com problemas mentais. Era assim, o conhecimento que se tinha da constelação familiar. Foi quando Bert Hellinger, então, entrou numa representação dessa, no lugar de um jovem com graves problemas psiquiátricos. E essa história vocês podem ver no YouTube, existe na própria fala da Sophie Hellinger. Aqui em Brasília, ela deu uma entrevista para a TV Suprem, onde ela conta essa história. Foi que ele percebeu, ao entrar no lugar desse jovem, que algo estranho acontecia com ele. Então, ele percebeu aquilo que hoje nós chamamos de ressonância morfogenética. Ou seja, no lugar do jovem, eu posso sentir algo que está no profundo da alma dele, que está nesse campo de informação. Ele percebeu que quando ele se sentia estranho, meio mal, o jovem melhorava. E a partir de então, ele foi fazendo esse trabalho de descobrimento. Ele foi fazendo esse trabalho de descobrimento dessas informações que estão no inconsciente, no profundo,
Na verdade, dentro da abordagem hellingeriana existe um outro nome para isso. Ele descobriu que existem diferentes regiões dentro da consciência, mas que, na verdade, é esse campo que nos conecta a todas as pessoas. Então, imaginem vocês, ele conheceu as constelações efetivamente, as colocações familiares em 1990, em 92, os workshops deles já tinham 300 pessoas. Como assim? Ele fez esse caminho de volta. Em 95 ele editou o primeiro livro dele, né? E a partir daí, logo, ele denominou esse trabalho de uma maneira diferente. Ele denominou esse trabalho de movimentos da alma, depois ele denominou esse trabalho de movimentos do espírito. Quando ele percebeu, já junto a Sophie Hellinger, com quem ele se casou no ano de 2003, que esse conhecimento podia ser aplicado a todas as áreas da vida, que se tratava de um corpo de conhecimentos, de uma ciência no sentido latino da palavra, ele passou a chamar esse trabalho de Hellinger Ciência. Depois disso, de constelação medial, porque se percebeu a dimensão mediúnica, mas não a dimensão mediúnica da maneira como a gente tem associado a esse termo aqui no Brasil. Ele percebeu que havia um fenômeno que acontecia com todas as pessoas, e principalmente uma eliminação da ideia linear tradicional do tempo. Quando ele estava nesse ponto das pesquisas dele, ele percebeu que já não existia mais passado e nem futuro. Com as constelações mediais, com esse processo de conectar-se no presente com a fonte universal, ele encontrou um outro nível desse trabalho. E hoje, o que a gente tem hoje, que a gente chama de novas constelações familiares, e no âmbito da escola Hellinger, da Hellinger Schule, isso é chamado de constelação familiar, original, Hellinger, para que isso possa estar diferenciado de outras possibilidades de trabalho com esse campo de informação. Então, o que são e o que não são as constelações familiares? Bom, em primeiro lugar, as constelações familiares não são um método, não são uma ferramenta, não são psicoterapia. Apesar de elas terem iniciado no âmbito da psicoterapia, Bert Hellinger avançou em muito esse conhecimento, a ponto de hoje em dia, quando Sophie Hellinger fala sobre esse assunto, ela diz: o aspecto psicoterapêutico das constelações familiares são entre 5% a 10%. Ela é um caminho de conhecimento. Por quê? Foi o que ele fez. Como funciona esse caminho? Onde é o ponto de partida? O ponto de partida é aqui e agora, na minha consciência. Eu sei que eu liguei o botão de on quando existe um silêncio, uma densidade que se manifesta em todos. E esse caminho de conhecimento é muito do que a gente aprende a fazer ao longo do curso, porque você pode ler os 110 livros do Bert Hellinger, mas você vai aprender constelação familiar? Não. O aprendizado da constelação familiar, e por isso, inclusive, dentro da escola Hellinger, uma das orientações, não precisa anotar, gente. Por que não precisa anotar? Porque, como eu sou historiadora, fica o que significa. É a voz. Fica o que significa. Então, esse aprendizado precisa ser anotado na alma. Precisa ser anotado na alma. Começa com esse estado de presença. E por isso a Sophie Hellinger também fala que o Cosmic Power é a base das constelações familiares, porque a partir da respiração e da meditação eu posso acessar esse campo de conhecimento. Então, ele é um caminho de conhecimento. Esse sim, eu posso aprender, eu posso desenvolver. É um corpo de conhecimentos sobre os relacionamentos humanos
sobre as ordens profundas que regem os relacionamentos humanos, sobre o funcionamento da consciência, e tudo isso junto, aplicado a absolutamente todas as áreas da vida. Aí esses dias eu estava falando com uma amiga. Eu falei, nossa, mas aconteceu algo comigo, com o meu trabalho, alguma coisa aconteceu que houve uma mudança. Aí ela falou, conta. Aí eu pensei, cá comigo, como foi que isso aconteceu? Gente, sabe aquela pessoa que vocês não se dão muito bem? Por acaso é a mamãe? Por acaso é o papai? O ex-marido? O caminho começa por fazer uma reconexão com todas essas pessoas. Todo mundo quer sucesso, todo mundo quer saúde, todo mundo quer vida, mas quem quer fazer o dever de casa? Aí esses dias eu estava lá na casa da minha mãe. Aí eu já sabia, né, assim, como funcionavam as coisas, né? Eu tenho um filho adolescente, assim, e tal. Adolescente não, se eu falo que ele é adolescente, ele briga adulto. Aí eu fui lá, dei um beijinho no meu pai, todo carinhoso. Oi, papai. Aí, o que aconteceu, minha filha? Eu falei logo assim, tô doente. E eu vi imediatamente o que aconteceu no meu filho. Também percebo, na hora que eu pratico o meu Cosmic Power, onde eu me centro, onde eu uso a minha respiração, como vai se iluminando o mundo ao meu redor. Naturalmente. Então, como acontece essa transformação? Quando a gente vai fazendo esse caminho, com leveza, com tranquilidade. Dói. Às vezes dói, mas o resultado compensa. Então, esse caminho de conhecimento se caracteriza por uma postura especial, interna. A gente chama ela de postura fenomenológica. Eu não vou ter essa postura só na vida. Eu ia falar só nas constelações familiares. Na vida como um todo. E como é isso? Sem julgamento? Ali eu estou vendo uma amiga que é advogada. Como é que eu vou ser advogada sem julgamento? Sem tomar partido? Como que eu vou dar lugar para o ex-marido que não paga pensão? Não julgar. Como que eu vou olhar para as pessoas, por exemplo, no nosso país, que nós temos quando a gente sai na rua, tem várias pessoas passando necessidade, e eu vou olhar para o destino dessa pessoa como sendo igualmente válido ao meu. Que ajuda, efetivamente, pode sair dessa nova postura, sem julgamento, sem intenção, sem expectativa, sem medo, sem nenhuma lástima. Tudo é como é, tudo foi como foi, e o meu futuro glorioso, a minha maravilha da minha vida, a minha própria felicidade, como é o nome do livro que Sophie Hellinger acabou de lançar, começa agora. Começa agora como? Com alegria, com gratidão. Como eu pratico isso? Me esforçando assim, ó. Começa forçado. Depois vai virando natural. Eu sorrio para um estranho, sorrio para vocês. Olha, eu sorri, todo mundo sorriu também. Olha que efeito maravilhoso. Contagioso. Vocês já aprenderam algo fundamental vindo para aqui hoje. Sorrir, se alegrar, agradecer. Assim eu elevo a minha vibração. E não apenas isso. Me esvazio. Ok? Então ela é uma postura, mas é também um desenvolvimento de uma percepção. De um determinado tipo de observação focada, detalhada e ao mesmo tempo ampla. Onde eu observo e percebo aquilo que está fora e observo aquilo que percebo que está dentro. Muitas vezes, quando eu vejo assim, o Bert Hellinger trabalhando, ou em situações comuns, onde eu tive a oportunidade de, algumas poucas vezes, me relacionar com ele, por exemplo, perguntam alguma coisa para ele, vocês acham que ele responde de imediato? Não.
primeira coisa que ele faz é ligar o botão de on dele rapidinho. E a gente observa, ele faz... Eu me conecto com algo maior. E daí surge uma resposta. Surge o quê? Um insight, um raio, uma percepção que permite à vida de tomar um rumo em direção à sua plenitude. As constelações também, esse caminho de conhecimento também é um procedimento. Existem também algumas coisas que nós podemos aprender sobre como funciona esse campo e esse trabalho, com certeza. Mas, fundamentalmente, é uma experiência. Então, quando eu vejo pessoas aqui que já me acompanham há muito tempo, eu fico perguntando, por um lado, poxa, mas aqui de novo? Que bom! O que ainda será que tem que aprender? E eu vejo, eu disse para vocês, eu não passei nem uma única semana sem estudar as constelações familiares desde 2006. E eu estou sempre aprendendo. E a minha vida está sempre melhorando. O que ele descobriu? Todo mundo fala muito das ordens do amor, das ordens do sucesso, das ordens da ajuda, das leis sistêmicas. Mais uma vez a professora Mimansa disse para mim assim, para mim não, para todos que estavam presentes. O significado da palavra alemã Ordnung, na verdade, significam princípios filosóficos fundamentais. Então, poderíamos dizer que são ordens da vida. As ordens atuam como uma lei da gravidade. Se eu deixar isso aqui cair, o que vai acontecer? Ah, não, isso aqui não vai cair porque eu acho que isso aqui pode flutuar. Eu tenho a opinião. Não. As ordens que o Bert Hellinger descobriu, elas atuam independentemente da minha opinião sobre elas. E como eu sei que elas são verdadeiras? Justamente pela atuação dessas ordens. Então, de Farbenstellung para a constelação familiar, a tradução desse nome, depois movimentos da alma, movimentos do espírito, Hellinger Ciência, constelações mediais, novas constelações familiares. E como eu sou professora, eu gostaria ainda de deixar aqui uma indicação para vocês, né? Não sei se ainda vou vê-los aí pela caminhada, espero que sim. Em primeiro lugar, do livro que foi lançado agora no Brasil, A Própria Felicidade, Sophie Hellinger, esse é o primeiro volume, é a melhor introdução às constelações familiares no momento. Aqui existe uma síntese muito feminina de todo esse conhecimento do Bert Hellinger, que tem a ver com essas ordens profundas que movimentam os relacionamentos humanos e também com esse trabalho de ampliação da consciência, de uma consciência restrita para uma consciência ampla. Então, eu recomendo muitíssimo esse livro. Esse outro livro aqui é a base de todo o trabalho das constelações familiares. Isso aqui é quase como se fosse uma Bíblia. O Amor do Espírito na Hellinger Ciência foi lançado em 2009. Vocês imaginam que já tem 10 anos. Mas aqui existe uma síntese muito grande de muitos livros, muitos vídeos. Isso aqui tem uma referência. E é um livro que a gente não se cansa de ler, reler, marcar, aprender, estudar. Então, esse é um outro livro que eu recomendo. E o meu xodó. Eu gosto tanto desse livro, Vocês imaginem, ele escreveu 110 livros, não é? Antes de escrever o 110, ele escreveu 109. E esse é o 109, que na verdade o 109. Ele sentou com um amigo dele, está com 93 anos. E ele sempre dizia assim para nós, eu nunca leio os meus próprios livros. Mas ele releu toda a obra dele. E a obra hellingeriana, de 110 livros, ele sentou com esse amigo dele, releu tudo, é composta de muitos exemplos de constelação,
Ele é composto de aforismo, de frases curtas, que movimentam profundamente a nossa alma, mas é composta também de histórias. De histórias. Então, aqui, ele colecionou as histórias que mais tocaram a alma dele ao relê-las. Ao relê-las. E não apenas isso, porque todo o trabalho da Hellinger Ciência é um trabalho que, em última instância, em primeira, em última e no meio, sempre volta para o restabelecimento ou para uma reconexão, já que a gente não é mecânico, com uma ordem. Então, ele também as ordenou. Então, eu vou terminar essa parte do nosso trabalho com uma outra frase, uma outra palavra, que é da própria Sophie Hellinger. Tem alguma coisa difícil na minha vida? Quem não tem? O agradecimento é a chave que abre todas as portas. Eu agradeço pela realização de tudo, da maneira como é, e a certeza de que nessa imensidão do universo, tudo é possível. E o que significa agradecer realmente? Agradecer significa tomar o que me é dado, segurá-lo com respeito nas mãos, acolhê-lo dentro de mim, em meu coração, até que percebo internamente, agora é uma parte de mim. Agradecer significa aplicar o que me foi dado e se tornou parte de mim, numa ação que permita a outros alcançar também o que me enriqueceu. Só então, o que me foi dado alcança sua plenitude.